Agora vamos mudar um pouco, a gente vai fazer um pouco de curvas. Eu vou explicar como que funciona as curvas no Blender, que é muito usado para a gente fazer cabos, cordas, corrente, cabo elétrico, enfim, qualquer coisa que sejam fios, essas coisas, tipo, é muito simples, ao invés da gente, por exemplo, vir aqui, colocar um cilindro e vir estrudando, jogando para o lado e rotacionar, vocês viram que isso aqui vai passar em um cabo aqui, demoraria muito. Então a gente tem uma ferramenta que são as curvas e que eu acho muito importante falar sobre elas. Apertando a tecla Shift A, vamos ter aqui Curve. Ó, tá vendo que ele nos dá algumas opções, né? Tipo uma curva em formato de círculo, de Bezier. Vamos aqui na Bezierzinha que eu vou mostrar para vocês algumas propriedades dela. Apertando a tecla Tab, a gente entra no Edit Mode do modo de curvas. Ó, você pode ver que a gente consegue mover, escalonar, rotacionar igual os outros objetos, né? Mas vocês viram que isso são pontos de Bezier. Para quem não sabe, os pontos de Bezier são essas curvas que a gente tem um controle, né, de dois pontos, né, que seriam esse carinha aqui e esse carinha aqui, que a gente consegue controlar. Os comandos são os mesmos. Se eu apertar o E, ele vai me estrudar e vai me dar um outro comando. Ó. Então o Bezier é esse carinha aqui, que vai criando essas curvinhas, saca? Isso é bem legal, a gente tem muito controle sobre isso. E vindo aqui no canto direito, nessa partezinha das propriedades da curva, nós podemos, por exemplo, vir aqui em Geometry, aqui embaixo em Bevel, ó, a gente aumenta, a gente já tem um cabo. Deixa eu voltar aqui para esse tipo de objeto, ó. A gente vai estrudando, aqui a gente consegue fazer um cabo, a gente consegue fazer uma corda, a gente consegue fazer umas correntes, inclusive a gente consegue usar em modificadores, tá? Isso aqui foi uma breve introdução, vou criar aqui de novo uma curva e vou aproximar dela. Tem um lance bem legal, que a direção da curva importa muito, que toda curva ela tem um começo e um fim. Por mais que ela seja um círculo, ela tem um começo e um fim também, tá? Ou seja, ela tem uma direção, apesar de ser... Não vou dizer começo e fim, mas vamos dizer uma direção. Ela tem uma direção. Se a gente vir aqui na parte de Overlay, que libera tudo, vir aqui na parte de Normals, a gente vê a direção da nossa curva. Isso é muito importante, principalmente para a gente saber quando a gente for trabalhar com os modificadores, tá? Eu só queria deixar claro que se o seu não tá aparecendo essa setinha, você pode vir aqui no Overlay, pode até procurar o tamanho dela, que às vezes aparece uma curva assim, não, trabalho com ela pequenininha, só pra gente ter noção da direção dela, tá? Vou criar aqui uma Bezier, que já tá setada, eu sei que ela começa aqui desse ponto e vem para esse ponto, a gente pode estrudar, e eu vou mostrar aqui alguns parâmetros, muito legal. Um parâmetro importante, a gente tem aqui, que é o que eu mostrei aqui, o Bevel. A gente pode aumentar ele, ó. Se a gente apertar aqui para wireframe, a gente vê a quantidade de pontos que nós temos nesses caras, ok? Isso é muito importante porque nós temos algumas opções de resolução. Por exemplo, a gente tem esse cara aqui, ó, a gente aumenta ele, ele aumenta a quantidade de pontos, ó. Ele deixa a nossa curva ou esticadona, né? Porque quanto mais vertex, mais edges, mais polígonos nós temos em geral, mais distorção ela consegue dar, né? Porque uma face sempre vai ser reta, a gente não consegue dobrar uma face. Então é um conjunto de face que a gente faz o efeito da curvatura no nosso objeto. Então eu vou aumentar aqui, ó, ó, você já vê que eu já me deu um ponto a mais aqui de controle, ó. Então a gente vem controlando aqui para ver a quantidade necessária para nós. Esse número aqui é referente aos pontos, por exemplo, eu tinha um ponto aqui e eu tenho outro ponto aqui. Vai ter 12 pontos até chegar nesse cara, né? Ele vai ser um intermediário. Então a gente tem um intermediário ali de 12 pontos até chegar nele. E aqui a gente tem a resolução, que é a mesma coisa, só que são os loops aqui na diagonal. Se eu aumentar, ele vai aumentando os loops na diagonal. Se eu quiser mais resolução no cabo, se eu diminuir, né, deixar quadradinho, ele vira aqui um low polyzinho, que é muito usado também, principalmente para jogos mobile. Então a gente tem um controle da quantidade de polígonos, tanto no raio dessa curva, quanto na distância, ok? E tem uns lances bem legais, por exemplo, o twist, que é quando a gente consegue torcer a nossa curva, tá? Mas antes eu vou mostrar umas coisas para você. Se a gente apertar A, clicar com o direito, ele vai abrir algumas opções para a gente. E eu acho que as opções mais importantes que nós temos aqui é esse Set Spline Type. Nós temos o tipo de poly, que vão ser curvas que não vão ter uma resolução, tá vendo? Por mais que minha resolução seja no talo, ele vai ser sempre um ponto reto, ó. Então, ele pode até estar aqui, mas não vai alterar em nada, né? Que são curvas que não são Bezier, né? Elas são somente linhas retas. A gente tem também aqui Set Spline com o Bezier, né? A gente selecionar tudo em Bezier. Aí, ó, você vê que até o Bezier mudou, que agora o Bezier tá desse tipo aqui, ó.
isso é muito importante também, vamos falar sobre ele. Aqui, né, a gente tem o modo Bezier, que é o padrãozão, e a gente tem também o modo NURBS, mas para ser sincero não é muito utilizado, que ele acha mais ou menos o intermediário, ó, mas você tem que estar sempre pelo menos 2 vértices à frente, para ele dar um intermediário. Mas, para ser sincero, esse modo não é muito utilizado. A gente pode meio que ignorar ele, que importante aqui mesmo é o Bezier e de vez em quando o Poly resolve. Uma outra coisa bem importante é quando nós trabalhamos com o modo de Bezier, deixa eu vir aqui na vista de cima. No modo de Bezier, por padrão, a gente consegue controlar um ponto, ó, mas você vê que a gente consegue controlar somente a distância dele, ó, e não a rotação, porque a rotação está travada junto com esse cara aqui, ó, tá? Então, quando eu rotaciono para cima, para um lado, para o outro, ele vai rotacionar junto. Isso é por causa do tipo do nosso Bezier. Se a gente aperta a tecla V de vagão de trem, a gente tem aqui o automático, que ele vai, por ele mesmo, descobrir mais ou menos onde que são os pontos médios, né? Ó, ele mesmo vai descobrindo os pontos médios. Por isso que eu falei que NURBS nem é muito usado, porque esse automático aqui funciona muito bem. A gente tem um Vector, que ele vai deixar tudo retinho, ó, e a gente tem o controle individual, ó, não é igual o outro, então a gente pode ir para frente, para trás, o outro lado e tal. E a gente tem os outros modos, que estão alinhados, que ele vai tentar alinhar tudo, mas é melhor o automático, ele funciona muito melhor. E tem o modo Free, né, que o modo Free, o nome mesmo já fala, que é basicamente ali bem semelhante ao Vector. E tem o Toggle Free to Align, que é o padrãozão lá, que ele vai manter quando um rotacionar e o outro rotacionar. Para ser sincero, o mais usado assim é o automático, que a gente quer setar uma curva, um cabo. Ó. Vamos, por exemplo, aqui pegar um cubo, vou duplicar esse cubo, vou criar uma curva aqui. Vou trazer essa curva aqui rotacionar. Colocar um ponto aqui, ó, deixa eu ver de lado, ó. Colocar um ponto aqui nela. Opa, pega sempre do meio, tá? É sempre do meio que é o controle da curva. Esse é o controle do ponto da curva e esse é o controle da curva aqui no geral, que eu falo da circunferência dela. Então, eu vou colocar aqui como se fosse um prédio, tá de um para o outro. Posso selecionar os dois também e fazer um subdivide, ó. Clicando aqui com o subdivide, ele vai criar um ponto no meio da minha curva, ou mais pontos se eu quiser, ó. Então, vou colocar um ponto aqui e vou puxar para baixo. E a gente pode selecionar tudo e colocar um automático, né? Apertar a tecla V, automático, ele consegue fazer uma curva assim mais suave pra gente, ó. Então aqui a gente já tem mais ou menos alguns cabos. E um lance bem legal aqui, deixa eu aumentar. Um lance bem legal das nossas curvas é que a gente consegue trabalhar de diversas maneiras. Antes de explicar as diversas maneiras que a gente pode trabalhar, eu queria seguir explicando um lance muito importante. Então, um lance bem legal aqui de modelador, por exemplo, eu vou pegar um plano. Você lembra lá que eu falei que dava para extrudar as edges, isso aqui? Esse era o ponto importante que eu queria falar para vocês. Então, eu vou pegar aqui Mesh Plane, entrar no Edit Mode, selecionar tudo, M, colocar at Center, a gente tem um ponto de vertex, ó, solto. A gente pode extrudar esse cara para cima, pro lado, para cá. A gente pode dar um bevel, que a gente aprendeu nas últimas aulas, ó. Bevel. E a gente consegue transformar isso aqui em curva, porque ele já vai ter para a gente o nosso formato. É muito usado para fazer canos, né? Canos que não são cabos, mas são coisas com uma circunferência legal que vai ajudar bastante. Então, qualquer coisa que tem circunferência, que vai ter alguma curva assim, esse tipo aqui funciona muito melhor do que a própria curva, né? Porque aqui a gente consegue achar muito mais fácil um ângulo de 90 graus aqui, né? Esse ângulozinho aqui, do que nas curvas. Então a gente consegue extrudar essa vertex, trabalhar nessa vertex, e vamos vir aqui em Object. A gente tem aqui embaixo, ó, Convert to Curve. Ó, ele virou uma curva. Agora eu tenho as opções de curva, ó. Então, ó, isso aqui já é praticamente um cano. E agora a gente consegue ir extrudando. Porque a curva, a gente não consegue dar bevel nela. Não existe bevel em curva, tá? Aí para fazer isso aqui, a gente teria que... Cara, é bem complexo. Por isso que eu falei que esse é o melhor método. Para isso a gente teria que dar um extrude aqui, um extrude para cá. E tentar achar um meio termo aqui, ó, habilitar o Bezier, né? Set Type to Bezier. E tentar achar o meio termo e aumentar aqui. Então assim, é bem difícil a gente achar esse meio termo, ó lá. Tem que achar aqui, ó, que eu aumentei demais agora. Então é muito difícil a gente ter o controle desse cara aqui, ó. A gente pode tentar automático, mas nunca vai ficar tão bom, tão certinho quanto esse alinhadinho. Então a gente, em casos de canos, essas coisas que tem uma superfície dura, é mais fácil a gente trabalhar dessa maneira.
E um lance aqui que eu queria mostrar, vou entrar no Edit Mode de novo, Path Center, que é muito importante, seria isso aqui e isso aqui, que acontece às vezes da gente ter algum cano que seja um ângulo de 45 graus, tá? Ele tem um ângulo literalmente aqui de 45 graus, então imagina que a gente tem aqui, ele tem que ser um ângulo reto, sei lá, uma solda, pode ser um suporte de prateleira redondo, então ele tem que ser reto. Vamos dar um object, vou vir aqui em Convert to Curve. Se a gente habilitar aqui agora a distância, você vê que ele não vai ficar certo. E esse é o problema. A gente não consegue contornar esse problema trabalhando com curvas. Toda vez que nós temos curvas de 3 pontos alinhados perpendicularmente, né? Que perpendicular quer dizer que estão se cruzando de maneira perfeita, né? A gente tem um paralelo, que são duas linhas que nunca se encontram, e o perpendicular é ao contrário disso, que são duas linhas que se encontram em ângulo de 90 graus e ficam tudo perfeito, né? Duas linhas, uma encruzilhada praticamente. Então toda vez que nós temos linhas assim, ele sempre vai ter esse problema pra gente, né? Que é aquele mesmo problema do offset even, que a gente consegue contornar com os modificadores, com algumas ferramentas, aplicando sempre no nosso pop-up que aparece aqui. Mas nesse caso de curva, não tem como arrumar, exceto se nós pensarmos antes de sair executando e trabalhar com a curva 2D. Porque isso aqui é uma curva 3D. A gente está trabalhando a altura, a largura e a profundidade. Ó. É uma curva 3D, tem 3 dimensões. Altura, largura, profundidade. Então, são a curva 3D. Isso acontece, não sei porquê, é do próprio algoritmo do Blender, para ser sincero. Mas quando nós habilitamos a curva 2D, nós temos que tomar cuidado. Porque a curva 2D, ela só trabalha na vista de cima. Então, toda vez, a gente vai ter que ir na vista de cima, rotacionar a nossa curva aqui e resetar a nossa rotação. Porque mesmo se a gente habilitar a curva 2D agora, vai dar problema. Porque a nossa rotação está sendo calculada baseada aqui, como eu expliquei anteriormente. Então, vou voltar aqui para 3D, né? Vou dar uns Ctrl Z. A gente reseta a escala e a rotação, habilita o 2D, ele arruma pra gente. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de curva, ele arruma aqui, mas só na curva 2D, ó. Aqui ele consegue um ângulo, cara, certinho, ó. Tá o corte certinho, ao contrário, se fosse uma curva 3D, ó. Só de eu mudar aqui, ó, a gente já perde essa precisão. Então, um lance muito importante que vocês tenham em mente é que toda vez que vocês vão trabalhar com uma quina dura, com curvas, ou que você precisa de um cilindro curvado, óbvio que tem algumas outras maneiras, eu posso mostrar mais pra frente, principalmente na parte de modificadores, que a gente consegue fazer um corte assim perfeito, tá? Mas para ser um corte perfeito, sempre lembrar de trabalhar com as curvas 2D, ó. Trabalhar com as 3D, ele sempre vai ter essa distorção, ó. Sempre, sempre. E é bizarro, né? Mas infelizmente é o algoritmo que trabalha assim e faz parte do jogo. A gente tem que aprender a contornar esse tipo de problema. É isso que vai fazer da gente saber modelar ou não. Então vou vir aqui, habilitar aqui de novo. Vou vir na parte de cima. A gente tem algumas outras coisas legais também, como por exemplo, o Profile. O Profile, ele é um perfil, né, que vocês podem ver. Deixa eu ver aqui nesse lado. Vocês podem ver, isso aqui é um perfil. Quando a gente olha no negócio de lado aqui, isso é um perfil. E ele está reproduzindo exatamente o que tem aqui, ó. Então a gente pode, sei lá, brincar de fazer algumas coisas aqui, ó. Ó, essa curva aqui, ó, de cima e aqui. Isso se eu não estiver fazendo, obviamente, tem que aumentar a resolução. Quanto mais resolução, ó, mais pontos no perfil a gente tem, então mais a gente consegue controlar. É legal que ele tem uns presets que são muito usados, isso aqui principalmente em móveis antigos, né, aqueles móveis da época de vitoriano, né, os móveis vitorianos, que tem toda uma arquitetura bem suave, de umas curvas assim bem bonitas, o trabalho de madeira à mão mesmo, que é bem interessante, ó. Então a gente consegue ter, por exemplo, quadro de requadro também, requadro de quadro na real, né, requadro de quadro. A gente tem esse tipo de estrutura, ó. Então a gente consegue desenhar basicamente qualquer coisa. Então se a gente vir aqui no Google e procurar modelo de gesso, moldura de gesso, maravilha. A gente tem aqui alguns perfis, como por exemplo esse é um bem simplesinho, uma escadinha. Então só pra gente vir aqui resetar, clicar aqui em preset, vem em default. Inclusive a gente tem alguns presets, né, que já vem com um perfil certinho, né? A gente tem esse modelo de escada aqui, ele sempre fica bichadinho, ó, porque os dois pontos estão no extremo, mas a gente consegue aproveitar toda essa partezinha aqui. Inclusive eu já ajudei já usei isso aqui para trabalhar num lance que tinha umas escadas assim, ó, toda curva. Eu fiz assim. Aí a gente, do mesmo jeito que a gente converteu para curva, a gente pode vir aqui converter para mesh, né? Seleciona, convert, object convert mesh.
Aí a gente consegue vir aqui, selecionar esse loop, ó. Alt clica, a gente seleciona o loop. A gente deleta, X, delete vertex. Ó, seleciona, delete vertex. Seleciona, delete vertex. Aí a gente aperta nesse cara aqui com o seleção de polígono, apertar L para selecionar tudo, ó. Delete vertex. A gente tem aqui a nossa escada, ó. Aí a gente pode manipular, mas obviamente você converte para mesh só quando você tem certeza de que a sua curva tá certa, porque depois não tem como voltar atrás, tá? A gente tem a escadinha, a gente tá com algum problema aqui de visibilidade, mas eu vou explicar nas próximas aulas, que é um ponto um pouco mais complexo, mas é essencial vocês entenderem. Vamos voltar aqui para as curvinhas? Então vou lá habilitar aqui Depth, vou extrudar, vou vir aqui em Profile, e se a gente, por exemplo, quisesse isso daqui, com certeza, se você procurar bastante, que você vai achar uns perfis que são realmente o perfil que você pode pegar e usar como referência, né? Como se fosse o perfil de lado, né? Existe catálogo que você consegue isso, principalmente quem trabalha com arquitetura consegue achar, né? Se a gente fosse fazer aquele lá de escadinha, então a gente pode colocar aqui um preset de steps, ó. Não dá para mover os dois ao mesmo tempo, a gente move um de baixo, mas a gente pode vir aqui e copiar esse número, pegar nesse cara, colar esse número, ó, a gente tem aqui já uma escadinha daquele jeito. Um lance legal também é que ela não precisa ser completa, essa curva, a gente consegue cortar ela. Se a gente vir aqui em Fill Mode, tem Full, a gente pode brincar aqui, ó, o back, ó, já tá, é que ele tá invertido, então a gente pode vir aqui no Front. Deixa eu habilitar uma visibilidade melhor pra gente. Então, para a gente ter uma visibilidade melhor, pode dar um clique com o direito, clicar em Shade Flat. Eu vou explicar sobre isso nas próximas aulas, tá? Mas só para a gente ter uma visibilidade legal aqui, pode puxar para o lado, ó, vai vendo. Se você quiser precisão, você vai ter que copiar número por número, mas você consegue procurar aqui o perfil certinho, tá? Só a gente vir e brincando aqui no Fill Mode, Half, né? Que ele vai ser metade, ó, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, ou a parte da frente, ou a parte de trás, ou por completo. Uma outra coisa aqui seria também, quando a gente cria, vocês viram, deixa eu até já criar aqui um cubo, vou até duplicar esse cubo para cá, vou criar aqui jogar ele mais longe, pegar aqui minha Bezier, minha curva, Bezierzinha mesmo, GX 90, rotaciona, aqui, ó, uns cabos, vamos fazer alguns cabos, beleza. Vou pegar aqui e aumentar ele. E a gente tem essa opção aqui também de Object, certo? Esse lance de Object ele é bem interessante. Vou mover o meu 3D Cursor aqui e vou criar uns círculos. Vou diminuir esses círculos, tá? Deixar ele mais próximo. Mover com Vertex, colocar ele aqui, ó, para ficar mais pertinho. Barra para chegar mais perto. Opa, ponto, né? Porque o barra ele isola. E dentro do Edit Mode desse cara, ó, vou selecionar ele e vou fazer umas duplicâncias, ó. Faz um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui, mais um aqui, mais um aqui, beleza? Agora vamos vir nesse cara, lá embaixo, Object, pega esse Object, seleciona esse cara. Opa, um detalhe importante, ele não pega por objeto, ele pega por curva, tá? Nesse caso a gente criou por objeto, tá? Isso é um objeto, não é uma curva. Inclusive você consegue ver isso aqui, ó. Todos os desenhos aqui, ó. O que tem esse desenho que é uma curva, e esse triângulozinho são meshes, né? São objetos. Podemos vir aqui em objetos e convertê-lo para curva. Agora virou uma curvinha. E agora sim a gente consegue pegar esse cara. Só descer aqui embaixo, nessa parte de Object, pega, seleciona esse carinha, ó. A quantidade de cabo que a gente já tem. Aumenta a resolução se você quiser, ó. Move para baixo. Seleciona os dois, vou dar aqui um Subdivide. Move para baixo. Ó. Conseguimos fazer vários cabos em um só. E outra coisa legal, muito importante também dentro das curvas, é que a gente consegue rotacionar, tá? A gente consegue rotacionar esse cara, não desse jeito, obviamente. Tá vendo esse Limit Method Twist, tá? Pode deixar por padrão, que senão ele vai dar uns BO. Deixa sempre por padrão, mas a gente mesmo consegue dar um twist nele, apertando a tecla Ctrl T e rotacionando, olha que maneiro, ó. Ctrl T, ó. A gente consegue fazer alguns cabos, vou colocar um automático, ó. Fazer um suavizado, barra para isolar, ó. Mas, cara, isso aqui já dá pra fazer um robozão da Guerra dos Mundos, ó. Inclusive, é dessa maneira que a gente usa para fazer corda. Inclusive, eu deixo o desafio para você fazer uma corda. Não vou mostrar como é que é, se bem que eu já quase mostrei. Quase mostrei. Vou deixar um desafio para vocês modelarem uma corda a partir de curvas. Aí você consegue extrudando, rotacionando. Além desse controle de rotação,
a gente tem um controle de escala. Ctrl T, ele rotaciona, e a escala é Alt S. Mesma coisa lá do Shrink and Flatten, que a gente tem lá no Edit Mode, Alt S, ó. A gente pode controlar a escala de pontos, ó. Quase uma árvore, ó, sem querer. Vou rotacionar aqui, a gente vai fazer uma árvore bem maluca, ó. Se a gente tivesse lá em, sei lá, Tomorrowland, né, que é aquele filme muito louco, futurista, meio com como que eu diria? Não é um sci-fi, mas ele seria um futuro meio esquisito. Sei lá, às vezes funciona. E bem legal também, você consegue controlar aqui, obviamente, que tá bem esquisito isso aqui, porque eu fiz de qualquer jeito só para mostrar para vocês a ferramenta. O que eu ia falar que é bem legal é que se a gente for criar mais coisas aqui, ó, por exemplo, vou pegar isso aqui, apertar a tecla L para selecionar, eu vou duplicar, ó, tá vendo? Ele vai estar sempre atualizando, ó, em tempo real. Tudo que eu mexer aqui, ele mexe lá. Porque esse perfil está sendo baseado nesse perfil aqui. Então, tudo que eu mexer naquele perfil, ele vai atualizar para mim, tá? Então, a gente pode, sei lá, vamos rotacionar aqui, fazer o cabo. Fica o desafio da corda, hein? Tá valendo. É um ótimo estudo para vocês. É bem simples, mais simples do que parece. Mas fica aí o desafio da corda. Aqui, vou vir aqui em objeto, pegar esse cara, ó. Tudo que se eu diminuir aqui dentro, ó, tudo é sobre ele. Pode rotacionar. Ó, já entregando ouro, ó. Já entregando ouro. Deixa eu rotacionar do lado certo, né? Que senão vai ficar um cabo torcido para um lado, depois para o outro. Se tiver quebrando assim, ó, muito, ó, aumenta a resolução. Vai aumentando. Ó. E cuidado para não rotacionar muito, que ele sempre dá uma distorcidinha, né? Ele tem que ser de uma maneira mais sutil. Aqui eu tô fazendo de uma maneira bem grotesca. Ó. É um cabo de cidade, cara. Esse aqui, se a gente fizer um cabo de um poste pro outro assim, dá pra fazer uma Tóquio inteira, né, de poste. É bem maneiro. Então, basicamente é isso da parte de curvas que eu queria falar. Eu expliquei só as coisas mais importantes. Tipo, tem algumas outras coisas aqui, o offset que ele vai mexer, torcer, mas realmente, assim, a gente não usa no dia a dia. Eu quis mostrar os pontos mais importantes, que é o twist, que é esse cara que a gente fez, Ctrl T, que é o Alt S, que são os modos. Isso aqui é muito importante também, né, de alinhar, de ficar livre, de fazer várias maneiras. E também a gente tem aqui o tipo da spline, né? Tem o poly, tem o Bezier, mas o mais usado mesmo são o Bezier e o poly, não o NURBS tanto. E a gente tem os outros objetos. E aqui você consegue fechar ele, né? Apertando Alt C, a gente fecha a nossa curva. Ele acaba fechando também para poder fechar o ciclo, né? Se a gente habilitar aqui um Circle, ele é fechadinho também, é o mesmo esquema. Fechadinho também, tá? Mas é muito usado para fazer cabos, entre outras coisas. Nós vamos ver como a gente vai desvendar esse carinha aqui durante os exercícios. Então é isso aí, eu espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu posso regravar vídeo. Vai ter um módulo bônus lá no final, que assim, as dúvidas mais básicas eu vou estar respondendo em vídeo, para já ajudar toda a turma do curso, fechou? Então é isso aí, valeu, até a próxima aula.